No vídeo de hoje do especial dos contos do Machado de Assis, a gente vai falar sobre a parte e o todo. E a gente vai falar também sobre essa coisa da piada, tá? Depois de ler o Dom Casmurro do Machado de Assis, eu comecei a ficar muito desconfiada de narrador. Por que será? O grande plot de Dom Casmurro, que as pessoas comentam muito aí na internet, nas discussões, é aquela famosa se Capitu traiu ou não. A gente tem um vídeo falando aqui no canal que mais interessante até do que pensar a traição ou não da Capitu era a gente conversar mais sobre quem conta a história, sobre se a gente confia em quem está contando a história. E no texto que a gente está lendo de uma história, tem o narrador, tem o autor, tem o narrador, né? Esse narrador no texto, ele é confiável? E nesse conto do Machado de Assis, que é o Empréstimo, que foi sorteado na TBR, que a gente vai sortear o próximo conto que a gente vai discutir desse especial dos contos do Machado de Assis, aqui na latinha, no final desse vídeo, aguardem. E aqui eu acho que a gente tem que pensar toda a história. Talvez ela mude muito o jeito que a gente vai pensar nela pela primeira frase do conto, que é o seguinte: vou divulgar uma anedota, mais uma anedota no genuíno sentido do vocábulo, que o vulgo ampliou às historietas de pura invenção. Esta é verdadeira. Podia citar algumas pessoas que a sabem tão bem quanto eu. Pronto, é exatamente isso que o narrador tá contando pra gente. Assim, ele vai contar uma anedota, uma piada. Assim, logo nessa primeira frase, eu já fiquei pensando naqueles amigos que, e até eu mesmo já fiz, né, que diz assim: olha, peraí, aconteceu uma coisa na minha vida, ou na vida de uma pessoa, que foi bem engraçado. E eu vou contar. A gente tem Vaz Nunes, o tabelião honesto. Este honesto tabelião era um dos homens mais perspicazes no século. Está morto, podemos elogiá-lo à vontade. Tinha um olhar lanceta, cortante e agudo. Ele adivinhava o caráter das pessoas que o buscavam para escriturar os seus acordos e resoluções. Conhecia a alma de um testador muito antes de acabar o testamento. Farejava as manhas secretas e os pensamentos reservados. Tinha 50 anos, era viúvo, sem filhos, e para falar como alguns outros serventuários, roía muito caladinho os seus 200 contos de réis. Temos Custódio. Quem é Custódio? Esse Custódio nascera com a vocação da riqueza, sem a vocação do trabalho. Tinha o instinto das elegâncias, o amor do supérfluo. E mais adiante ele diz assim, porque o Custódio não recusava meter-se em alguns negócios, com a condição de os escolher, e escolhia sempre os que não prestavam para nada. Tinha o faro das catástrofes. E aí a anedota do conto é a gente ver o Custódio que vai pedir dinheiro emprestado. Ele vai pedir 5 contos de réis para o Vaz Nunes, o tabelião honesto. E lembrando que nessa série de vídeos aqui do canal, muitas vezes eu preciso contar o final do conto. É um conto bem curtinho. Machado de Assis está com a obra completa no domínio público, então é a sua chance de ter a obra de graça, fica na internet. Eu deixei o link para você baixar toda a obra do Machado de Assis de graça lá no primeiro vídeo dessa série, que é o vídeo que eu apresento a TBR. E você que quer continuar nesse vídeo, eu vou contar o restante do conto. O Custódio, ele acaba saindo com 5 mil réis. Pelo que eu entendi do dinheiro do século XIX, a cada 1 milhão de réis seria um conto de réis, certo? Então 10 vezes 100 mil réis seria um conto de réis, que eu acho que deve ser um dinheiro muito grande, um investimento para ser sócio de uma indústria. Mas vamos voltar para o final do conto, porque o que acontece com o nosso Custódio? Quando ele sai com 5 mil réis, para quem foi buscar 5 contos de réis, ele sai feliz.
E o sonho dele era os 5 contos de réis para ser sócio na indústria. E ele sai muito feliz com aqueles 5 mil réis e muda o plano dele. Agora, vamos conversar sobre essa questão da anedota. Pois é, que narrador é esse? Pensa na história, né? Ler O Empréstimo do Machado de Assis me fez lembrar muito dos programas que eu assistia sábado e domingo há muito tempo, no século XX ainda, muito tempo. Eu acho que ainda tem esses programas, né? Esses programas que exploram classes pobres de pessoas que querem muito ganhar uma quantia grande de dinheiro. Eu me lembrei desses programas lendo aqui por causa da questão da anedota, porque assim, eu não achei engraçado. Vocês acharam engraçado, gente? Bem, eu tive 2 pontos com relação a esse narrador. Uma sensação minha de arrogância por ele ter citado o Sêneca, o Balzac, mas pode ser que eu esteja sendo anacrônica aqui. Se você achar, fique à vontade para comentar aqui embaixo. Ele cita o Sêneca, acho que até pela questão de que o Sêneca tem essa coisa do tempo da vida, né? Então aqui a gente vai falar que a gente pode falar aqui da parte do todo, porque o conto e o narrador apresenta isso pra gente, né? O conto ele vai ser um fragmento de um trecho da vida desses 2 personagens, especialmente acho que focado no Custódio. É um momento ímpar na vida dele, então é um trecho da vida. E esse trecho representa ou não representa a vida toda? Outra coisa é com relação à classe social. Fica claro no conto que o Vaz Nunes ele é rico, pra mim, eu achei isso, e o Custódio pobre, um pobre sonhador. Esse humor que a gente até já conversou em outros vídeos, eu até tô na metade mais ou menos desse livro aqui, que é o Racismo Recreativo. Esse humor que se faz engraçado pela situação, pela exploração de classes pobres, é algo pra gente pensar na leitura desse conto do Machado de Assis, justamente por conta da tal primeira frase. Esse conto, eu acho que a gente pode discutir aqui também nesse vídeo sobre a diferença de conto e romance. Aqui o discurso é de leitor comum, tá? Eu sou uma leitora comum, eu não estudo. Então, eu como leitora comum percebo as diferenças na leitura de um romance para a leitura de um conto muito parecidas com o que vai ter a gente falar aqui no conto, no empréstimo, dessa coisa da parte do todo. Um romance, ele acaba a gente explorando mais às vezes a vida de um personagem. A gente pode até ter meio que uma vida. Um romance pode tratar a vida de um personagem até como um todo, pode aprofundar mais alguns aspectos da personalidade do personagem que está no romance. O conto, ele tem um impacto para funcionar, acredito eu, ele precisa de um impacto mais forte, porque não tem tempo do escritor que está escrevendo conto de aprofundar alguns personagens. Então, como é que a gente se envolve? Eu vejo algumas pessoas que eu converso dizem da dificuldade que tem da leitura de contos, no envolvimento de contos, essa coisa de querer ler o livro e vai lendo um conto atrás do outro, e aí o conto se perde, e eu sinto algo parecido, né? A leitura de contos para mim funciona diferente justamente por esse impacto. O conto é uma narrativa que ela, por ser curta, a gente não tem esse tempo de envolvimento que a gente tem no romance. E por que isso aqui, né, nesse conto? Porque esse conto, ele inclusive expressa que ele tá trazendo um fragmento, um momento de que
uma pessoa vai pedir um empréstimo para outra. Mas veja como o Machado de Assis ele construiu esse conto, assim, pelo menos na minha opinião, de um jeito que existem momentos na vida que podem ser curtos e a gente pode até fazer um conto desses momentos, como a gente conta a história lá no barzinho, no restaurante, no encontro com os amigos. Essas histórias que a gente conta, e nesse caso, essa história, a gente pode ter fragmentos, acredito que a gente tenha fragmentos na nossa vida, de trechos, mas que vão representar uma vida inteira. O que vocês acham? É possível perceber o todo pela parte? Se eu tivesse no meu trabalho, o meu discurso, que é o que eu acredito, né? A gente precisa, pelo menos, procurar ter uma visão mais ampla possível de um problema, de uma situação. Quando a gente está dentro de uma parte dele, fica complicado para a gente ter uma ideia das relações do problema que a gente está analisando. Quando eu fui ler esse conto do Machado de Assis, eu fiquei pensando agora num sentido da vida mesmo, de momentos da vida, trechos pequenos, mas que podem mudar a nossa vida como um todo. Esse caso aqui do empréstimo, o Custódio estava buscando algo que, na visão dele, ainda que a gente tivesse pelo narrador, atenção aí, pelo narrador, todos os indícios de que ele era um cara que não tinha tino, né? Que ele tinha faro para catástrofe, segundo o olhar do narrador, botando entre parênteses que esse narrador aqui eu achei olhar um pouco elitista, arrogante, mas vamos lá. Ainda assim, esse momento de um sonho de uma vida, de uma liberdade, de uma situação de pobreza, ou seja, um momento, aquela decisão de dar o empréstimo do Vaz Nunes mudaria a vida, possivelmente mudaria a vida, traria essa liberdade e essa ascensão econômica que o Custódio queria tanto. Agora a gente vai conversar um pouco sobre o trecho que o Vaz Nunes oferece um emprego. Isso, gente, eu achei tão... É bem elitista, tá? É uma outra visão que eu só comecei a perceber depois que eu comecei a ler a literatura sobre o racismo. Porque essa coisa, a esmola ou o trabalho? Esse conto daria para ser explorado nos temas sobre meritocracia, sobre liberalismo, né? Sobre a questão se é liberal ou se é de esquerda, essas coisas. Porque essa esmola, que realmente é complicada, a gente debateu, eu nem tenho muita posição sobre isso não, mas eu já não sou mais tão radical quanto que nada, a esmola. Veja bem, o Custódio, o que ele queria era o sonho de ser um empresário. Vamos falar até um pouco anacrônico agora de propósito. Ele quer ser independente, tá? Tudo bem, ele não tem... O narrador fala que ele não tem vocação pro trabalho. Porque o narrador tá falando ali que ele tá sonhador realmente. Tanto é que ele sai com os 5 mil achando o máximo. Mas o que o Vaz Nunes oferece, que é o emprego, e que sim, seria uma forma dele sair dessa situação que ele tá assim, de dificuldade econômica, mas ele ia sair da condição de pobreza que ele tem? É essa a pergunta. Continuar, ter o emprego que o Vaz Nunes ia dar a ele, gerando até um vínculo de dívida, né, com o Vaz Nunes, né, de favor, de que o Vaz Nunes deu a ele esse emprego, e ele teria esse emprego que manteria ele nessa condição. Pelo que eu entendi, seria um emprego para manter ele nessa condição. Não seria diferente na cabeça do Custódio, pensando até um pouco de fora, dele se desse certa independência econômica dele. Mas assim, pra gente fechar o debate do conto, eu também achei que esse sonho do Custódio representa muitas vezes um sonho de uma classe que está na pobreza, e um sonho de liberdade misturada com um sonho e com as emoções dele, incoerente até do que a gente acredita que pode dar certo.
Eu particularmente não achei que poderia dar certo também pelo narrador, mesmo pelo narrador, eu não achei que poderia muito dar certo essa coisa da indústria de agulhas. Mas aí é que tá, a discussão que eu gostei desse conto foi ficar pensando, será que eu entrei na onda do narrador? Nessa sensação? Ah, gente, acho que tá bom. Eu quero muito saber o que vocês acham nos comentários aqui embaixo desse vídeo, o que vocês acharam do empréstimo. E vamos fazer o sorteio do próximo conto do Machado de Assis que a gente vai ler, que a gente vai conversar nesse canal. Eu acredito, eu quero dar uma notícia boa e uma notícia ruim. A notícia ruim é que não vai ter o próximo vídeo falando dos contos do Machado de Assis vai ser já em 2021. Peguei papel grudado, vou ficar com azul. Vai ser em 2021. A notícia boa é porque tem especial aí de fim de ano, muitas vidas de melhores do ano, Adão e Eva. Pronto, eu nunca ouvi falar desse conto, mas pelo título eu fiquei muito curiosa, tá? E é isso, fica de olho nas redes sociais do canal Comparando Livros e também aqui na comunidade do YouTube eu dou alguns avisos e pra gente conversar sobre o próximo conto do Machado de Assis em 2021, mas tem mais vídeos aqui nesse canal até o fim do ano, tá? Obrigada pelo carinho, por divulgar o canal e até o próximo vídeo.